Bem-vindos ao programa FisioChat, uma parceria da TV PUC com o curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Estamos aqui para mais um programa e hoje o tema é a fisioterapia esportiva. Como é que será que o fisioterapeuta atua nessa área do esporte, especificamente no futebol? E para isso, nós temos um convidado muito especial, ex-aluno aqui da PUC, um fisioterapeuta que já está tendo muito êxito na sua carreira, Wallace Clemente Pessoa. Bem-vindo, Wallace. Obrigado, Ju. Agradeço muito pelo convite. Quero dizer que estou muito lisonjeado de poder fazer parte do programa e contar um pouco como é a atuação do fisioterapeuta esportivo e como eu tenho atuado dentro do clube que eu estou atuando hoje, que é o Palmeiras. Muito bom. Nós é que estamos muito orgulhosos de você, da sua trajetória. Muito bom. Deixa eu contar teu currículo aqui rapidinho, Wallace. O Wallace, ele é fisioterapeuta formado pela PUC e ele está cursando agora o aprimoramento em fisioterapia esportiva pelo SET, lá da Unifesp. Ele é fisioterapeuta no... O que é CFA, Wallace? Centro de Formação de Atletas do Palmeiras. Centro de Formação de Atleta do Palmeiras. E ele é membro da Fisioterapia Pro Seleção, foi membro, né, em 2018, e foi também presidente do Centro Acadêmico Fênix, lá da fisioterapia da PUC. Esqueci alguma coisa ou tá tudo certo? Tá tudo certo, Ju, é isso mesmo. Wallace, então, como eu falei, né, a gente tem orgulho de ter um ex-aluno aí tão bem colocado. Você já saiu da faculdade, já tem um posto importante aí, já está brilhando nessa carreira que você escolheu. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, até para, sei lá, algum aluno de fisioterapia que está assistindo, que está pensando em seguir essa área. Como é que vale a pena estudar, que passo seguir, como é que funciona? Certo. Quando eu entrei na Fisio, eu já entrei bem focado, né? Eu já sabia que eu queria ir para a área de ortopedia, muito voltada já para a área do esporte. Eu estava meio indeciso no começo entre a área esportiva e a área ortopédica, puramente ortopédica, mas o meu lado esportista falou mais alto, né? Eu fui atleta de futebol, tive uma lesão no joelho, e foi aí que conheci a fisioterapia, né? Através da minha primeira lesão no joelho. E desde então, quando eu entrei, já com esse foco em área ortopédica ou esportiva, eu já fui vendo o que cada fisioterapeuta dessa área estuda ou trabalha, né? Então, eu já me dediquei bastante à anatomia, aos conhecimentos anatômicos, me dediquei muito na biomecânica. Tive uma conversa com o professor Fábio, com a professora Patrícia, né, que a gente chama carinhosamente de Pati, sobre o que eu poderia estudar, sobre o que seria bom estudar para conseguir seguir nessa área. Eles me falaram, ó, um bom fisioterapeuta sabe muito bem biomecânica. Então, eu me dediquei muito à biomecânica de início, e após isso eu fui me aperfeiçoando, né, estudando também tratamento, conduta, principalmente exercícios, e o tempo de reabilitação em cada lesão. Então, fui monitor também da matéria de anatomia palpatória, de anatomia musculoesquelética. Então, eu fui me dedicando dentro da graduação, já pensando no futuro, porque eu sabia que em algum momento eu iria utilizar esses conhecimentos adquiridos para ser monitor, e como aluno também, para atuar e atender meu paciente da melhor maneira possível. Tanto é que foi através das aulas de biomecânica que eu converso muito com a Paty, eu falo para ela que ela praticamente me colocou no Palmeiras, que a minha entrevista no Palmeiras foi basicamente biomecânica, assim, para conseguir entrar. As matérias básicas, né? Que muitas vezes os alunos não dão esse valor para a disciplina básica. Vou fazer um curso de especialização na técnica X. Saiba bem biomecânica, anatomia, fisiologia, que você resolve muita coisa, né? Muita coisa. Exatamente. Olha, se você fez... Pode falar. E eu costumo usar uma analogia da pirâmide, né? Se a gente não tem uma base bem consolidada, a gente não consegue chegar no topo. Então, estudando bem a base, a gente consegue discernir o que vai levar a gente para chegar no topo dessa pirâmide, né? É isso aí. E você fez iniciação, porque na PUC a gente tem programas que incentivam a pesquisa. Então, os alunos, desde o início, eles são incentivados a fazer pesquisa e nós temos os programas de iniciação científica. E você participou, não participou, Wallace? Participei. Durante a graduação, eu fiz 2 iniciações científicas, uma a convite da Patrícia, com postura. Então, a gente fez uma correlação se havia um desvio postural entre alunos de ensino médio que eram obesos, sobrepeso ou pessoas magras, né? E nós tivemos um determinado resultado que foi dentro da pesquisa de mestrado da Ana Paula, que foi muito produtiva. Foi ali que eu tive também um contato bem profundo com pesquisa, com artigo científico, que eu pude ir me atualizando e entendendo o quão importante isso é
para o nosso desenvolvimento profissional, porque você consegue discernir também uma conduta que vale a pena ser feita, né, que tem uma evidência de que aquilo funciona ou não. E quando eu fui para o terceiro ano, eu fiz uma pesquisa já direcionada ao futebol, com a qual também a Patrícia me ajudou, eu pedi autorização para ela para trabalhar um pouquinho fora da linha de pesquisa dela, que ela trabalha mais com postura, ela topou esse convite, ela aceitou, e aí eu fui trabalhar já com futebol. E aí eu fiz uma análise cinemática para ver se tinha diferença ou não entre cobranças de faltas que eram efetivas e não efetivas. E ali foi quando também eu comecei a ter mais contato com o futebol em si, que eu comecei a ir atrás de parcerias com clubes para conseguir fazer a minha pesquisa. E você achou diferença na cobrança Não, de falta? Não, não teve não diferença. achei. Não teve diferença porque a gente precisava de um laboratório 3D, né? Essa foi uma limitação do estudo. A análise Ah, cinemática que eu fiz, ela era apenas 2D, então eu não consegui ter a terceira dimensão, né? A parte de cima. sim, Então eu não sim. consegui calcular muito bem se teve diferença ou não. E aí agora você está no Palmeiras, né? Sim. Você é um fisioterapeuta da equipe do profissional, do amador, tem divisão lá do fisioterapeuta que atende cada divisão, como é que funciona? Tem, lá nós temos uma divisão. Na base, hoje nós somos em 5 fisioterapeutas, mais um estagiário. Então, hoje nós temos 6 pessoas na equipe, né? E lá cada um é responsável por uma categoria. Então, nós temos a categoria desde o sub-10 até o sub-20. Não, sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, 14 e assim até a gente chegar no sub-20. E do sub-20 para frente é o profissional. Eu atuo nas categorias de base, então eu trabalho no sub-10 até o sub-20. E hoje eu sou responsável pela categoria do sub-10 até o sub-15. Então, eu trabalho com essa categoria mais de iniciação, até mais ou menos 15, 16 anos de idade que eu sou responsável. E aí, do 17 para cima, o coordenador que é mais responsável, ele que toma mais conta. Tá. Eles têm um período do dia que eles fazem treinamento, Wallace, porque eles devem ter uns que estão na escola ainda, né? Sim, as categorias menores, elas treinam apenas no período da tarde, né? Então, do sub-10 ao sub-15, treinam apenas no período da vespertino, e o sub-17 e sub-20 treinam no período matutino, e quando eles estão lesionados, eles tratam 2 períodos. Por já serem uma categoria acima, que já está em nível profissional, então eles precisam tratar 2 períodos para que a gente retorne com esse atleta o mais rápido possível, né, para o clube e para as competições. E aí esses atletas, após saírem do centro de treinamento no período da tarde, eles vão para a escola de noite. Então os maiores trabalham o dia inteiro, estudam à noite, e os menores estudam de manhã e treinam de tarde. Que bacana. E você acompanha eles nas viagens quando tem os campeonatos fora? Você vai junto? Sim, a gente acompanha. Recentemente eu estive em Porto Alegre, Alegrete, fui com a categoria sub-15 disputar o campeonato da IFIPAM. A gente sempre acompanha. A gente fica responsável ali pelo processo de recovery, pela parte médica em si, né? Então, se o atleta tem algum problema ali no campo, a gente entra em campo para fazer a atuação de primeiros socorros. Então, tem que estar sempre atualizado também nessa área para você entender o que você deve e não deve fazer ali com o atleta lesionado no momento que acontece a lesão, né? Você tem que estar já preparado ali. Na E fase também, aguda, caso, né? isso, e caso aconteça algum evento que o atleta precise de hospitalização imediata. Nesse último campeonato, por exemplo, nós tivemos um caso em que um atleta nosso sofreu uma entrada e no momento da entrada ele já teve uma suspeita de fratura de tornozelo e eu fiz o acompanhamento dele dentro da ambulância, então eu fiz o deslocamento do campo até o hospital para a gente ver se teve algum problema médico mais sério ou não. Felizmente, não teve Não uma é. fratura, não, mas ele teve um entorse feio ali, ele acabou tendo uma subluxação e um estiramento ali de 2 ligamentos, e nós fizemos tratamento e recentemente ele teve alta. Foi um caso Que assim que eu bom. acompanhei do começo ao fim, sim. E eles normalmente fazem essas competições no final de semana, né? Por serem jovens. Sim, as competições hoje acontecem, o Campeonato Paulista, né, dos menores, do sub-15 para baixo, acontece aos finais de semana, então sábado e domingo, e os maiores, o sub-17 e sub-20, eles jogam geralmente na quarta, no sábado ou no domingo. Aí Tá. pode ser o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. São os maiores campeonatos que tem. Aí das categorias que nós chamamos de categorias de anos pares, eles jogam em dias alternados. Então pode ser numa terça, pode ser numa quinta, pode ser numa segunda, que aí são campeonatos, por exemplo, Paulista Cup, teve recentemente o campeonato da marca, que é a Copa Bull, que o Palmeiras se sagrou campeão na categoria sub-16,
Então tem uma pequena variação, mas é sempre contra período escolar. Nunca atrapalha o período escolar, não. Que bacana, gostoso, né? E trabalha bastante, né, Wallace? Porque você tem os treinamentos durante a semana, tem as viagens, então, Sim, trabalha né, bastante. A gente tem uma escala para que a gente acaba seguindo, e aí a gente sempre tenta adaptar a nossa escala ao calendário de jogos, né? Temos um tá. período fixo dentro do departamento médico, então de segunda a sexta temos essa escala que nós temos que seguir lá dentro do departamento para reabilitar os atletas que estão junto conosco ali lesionados no período maior, mas vez ou outra a gente também se adapta para ir cobrir esses campeonatos, esses jogos que são importantes para a gente também. Que bacana. E pensando assim, do ponto de vista da atuação do fisioterapeuta, a gente vê na mídia, até saiu uma reportagem recente do Guardiola, né, falando de um jogador que a fisioterapia foi fundamental para a recuperação dele. A gente tem vários casos, né? Lembrar do Sim. Ronaldo, tantos que conseguiram retomar por conta de uma fisioterapia bem feita, né? Então, a importância da físio. Então, a gente acaba associando, principalmente quem vê mídia e os leigos da área da físio, que não são da área da físio, eles acabam vendo a fisioterapia muito como a reabilitação. Machucou, vai lá e trata. Mas a gente tem um papel muito maior que esse, né? Como é que é o seu papel aí na questão da prevenção? Você trabalha junto com os técnicos? Como é que funciona essa dinâmica aí da equipe que atende esses atletas? Certo. Na parte de prevenção, a gente procura sempre, a gente entende que a prevenção de lesão ela é parte número um do departamento médico, porque um atleta que não está lesionado, ele gera menos custos, tanto para o clube quanto para a gente. Então, a gente sempre coloca a prevenção ali em primeiro lugar, e cada fisioterapeuta é responsável por chegar em uma comissão técnica e traçar junto com a comissão técnica quais vão ser as estratégias de prevenção de lesão. Hoje, lá no Palmeiras, o cargo-chefe de lesão é a lesão muscular, como em qualquer outro clube de futebol. E hoje nós temos alguns traçados, alguns pontos que nós sabemos que são primordiais para a lesão muscular. Então, uma baixa DM de tornozelo, uma fraqueza muscular de isquiotibiais, uma diferença de força muito, muito grande que foge do que é o normal entre quadríceps e posterior. Então, no começo do ano, nós fazemos uma avaliação de pré-temporada, traçando esses principais pontos, e passamos para a comissão técnica, para o preparador físico, e aí nós sentamos em uma mesa e traçamos as principais estratégias que vão ser feitas ao longo do ano para a gente conseguir diminuir esse índice de lesão. Então, um grupo de atletas está com uma diferença de ADM de dorsiflexão muito grande. Então esse grupo de atleta vai ter um programa específico para melhorar a mobilidade de tornozelo. Nós temos um grupo de atletas que tem uma rotação de quadril, uma rotação lateral de quadril que está abaixo do que é esperado para o grupo. Então eles vão trabalhar mais mobilidade de quadril. Temos um grupo de atletas que estão com uma diferença de força muito grande de posterior. Então esse grupo vai ter um trabalho de força de posterior específico para ser feito. Então a gente sempre traça algumas estratégias, entendendo que a lesão muscular em si ou qualquer outra lesão, ela pode ser multifatorial, tentando tapar o que a gente consegue ali tapar, que é a principal forma o fator de risco para aquela lesão. Muito bom. E como é que funciona lá o espaço? Vocês têm muitos equipamentos, né? Você que na PUC aprendeu a trabalhar com pouca coisa, fazer milagre com a mão, porque a gente está muitas vezes na atenção básica, você não tem um monte de equipamento moderno e a gente resolve, né? E aí, quando você chegou lá, você tem muito recurso? Como é que funciona? Você acha que foi bom você ter treinado na época da faculdade em ambientes com menos recursos, né, nas UBSs, nos centros de reabilitação, para aplicar isso depois? Sim, quando a gente chega no estágio, a gente se depara com um cenário que a gente não espera, né? Porque realmente é um cenário ali que você tem pouco recurso, e o que a gente aprende na faculdade, a gente quer aplicar, né? Quer aplicar eletroterapia, quer aplicar exercício resistido, e aí quando a gente chega no serviço e se depara que não tem, a gente acaba se virando com o que tem, né? Lá no Palmeiras a gente tem bastante recursos, sim. A gente tem uma academia bem completa, temos os recursos fisioterapêuticos ali de eletroterapia, de crioterapia também, que a gente acaba utilizando. Mas, assim, como eu aprendi a trabalhar muito com o que eu tinha, que era a minha mão, com a minha criatividade, com o meu conhecimento, eu acabo aplicando mais isso do que utilizando bem mais esses recursos, né? Eu gosto de utilizar os recursos quando eu realmente preciso. Então, tenho que fazer um recovery no atleta, eu uso aquela bota de compressão pneumática. O atleta se sente mal com gelo e não gosta de colocar o gelo no saquinho para fazer uma crioterapia. Então, a gente acaba utilizando o aparelho Game Red, que é um aparelho que é feito justamente para isso, quando a gente coloca água e gelo nesse aparelho,
ele tem uma manta gelada e faz essa compressão para gente. Então, eu acabo trabalhando mais com o que eu gosto de fazer mesmo, que é terapia manual, para tirar ali a dor do atleta, aplicar um gelo ali, controlar com ele os 20 minutos para ter a diminuição da dor, daquele quadro álgico, do que utilizando esse equipamento que nós temos lá. Não que não seja necessário, a gente utiliza, sim, mas eu prefiro usar o meu recurso, eu prefiro usar a minha mão, eu prefiro usar o meu gelo, eu gosto de ter esse contato também com o atleta, porque é uma forma que a gente pega mais intimidade com ele. Porque quando ele está no departamento médico, você é o melhor amigo dele, ele tem que confiar em você para saber que vai voltar a jogar bem. Então eu gosto de trabalhar sempre dessa forma. É isso aí, e é isso que é o bom, né? Eu falo para os alunos, às vezes a gente vai em locais atender pacientes que não são locais que têm muito recurso, mas isso desenvolve muito, né? O raciocínio, pensar na questão da biomecânica, no que eu posso fazer com as minhas mãos, o que eu posso adaptar com os materiais que eu tenho, mesmo não tendo muitos, né? Então, eu acho que esse treinamento você teve, né, Wallace? Sim, esse treinamento foi bem completo. E todos os atletas passam com os fisioterapeutas, porque você me falou, eu achei interessante isso, que, por exemplo, vocês têm já uma pré-análise de possíveis lesões de acordo com algum déficit que ele tem. Então, tem mais instabilidade de joelho, tem uma fraqueza de quadril, né, uma instabilidade de quadril. Isso já vai predispor a uma lesão. Então, vocês detectam isso precocemente e trabalham. Então, vocês têm, de repente, uma triagem que todos os atletas fazem, uma avaliação, ou vocês vão observando durante o treino? Como é que vocês fazem isso? Certo. Todo começo de temporada, por exemplo, agora estamos chegando no final da temporada, né? Então, estamos se aproximando, ainda mais que vai ter Copa esse ano, então a temporada vai ser um pouco mais curta, né? Então, a gente já começa a preparar a avaliação de pré-temporada. Então, o que é isso? A gente monta um set de avaliações. Então, começamos a ver função de glúteo médio, mobilidade de tornozelo, rotação de quadril, força de discos tibiais. Montamos uma série de avaliações e todos os atletas são obrigados a passar por essa avaliação, do sub-15 ao sub-20. Nós fazemos toda essa avaliação e, a partir daí, nós conseguimos traçar o déficit de cada categoria. Então, nós sempre temos essa estratégia de trabalho porque a gente consegue mapear de uma forma mais efetiva o que nós vamos ter que aplicar durante o ano. Aí, feito isso, nós montamos um programa de prevenção, que é passado ou por a gente ou pelo preparador físico, vai depender quem tiver com a categoria no dia que for feito para o preventivo. E aí é trabalhado cada questão para cada grupo. Então, se tem um atleta que tem fraqueza de um grupo muscular específico, ele vai trabalhar aquele exercício pré-treino ou pré-jogo. Pré-jogo menos comum se for exercício de força, mas se for mobilidade, eles acabam fazendo. Todo grupo, todos os atletas que passam por isso fazem essa parte, e em casos mais específicos, quando um atleta se lesiona, por exemplo, um atleta que é pós-cirúrgico de ligamento cruzado anterior, ele tem um grupo de exercícios específico para ele fazer todo o pré-treino, que é um exercício que a gente chama de exercício preventivo para treino e jogos, que é para manter aquela força, aquela mobilidade que a gente conseguiu ao longo dos 9 meses, um ano que ele fica ali com a gente. Então, todo atleta que passa pelo departamento médico sai com uma cartilha de exercícios para serem feitas no dia a dia, e cada grupo de cada categoria também tem um grupo de exercícios que eles precisam fazer no pré-jogo ou pré-treino. A gente consegue traçar essas estratégias sempre na avaliação de pré-temporada. E quando eles saem de férias também, vocês deixam uma recomendação para manter nas férias, né? Sim, a gente sempre deixa uma cartilhazinha para eles utilizarem. Que eles ficam de férias? É só entre o final do ano e o começo do ano? Depende muito da categoria. O sub-20, eles acabam tendo férias mais curtas. Eles acabam não tirando férias no período de dezembro a janeiro, porque tem a preparação para a Copa São Paulo Juniores, né? Que é bem no começo, né? Isso, sempre acontece em janeiro. Então, eles acabam tirando férias após esse período, e as categorias menores tiram férias em dezembro, né? Que é final de ano, vai ver a família, alguns atletas são alojados, então retornam para a sua cidade original, ficar mais próximo dos pais, da família ali também. E esse esquema que você me explicou agora, Wallace, dessa pré-avaliação, daí essa triagem, né, focando de modo mais personalizado, é dessa maneira que acontece também no profissional, nos atletas lá do Palmeiras que a gente vê jogando os grandes campeonatos? O esquema do clube é assim também? Sim, a gente sempre molda a forma de trabalhar da base moldado em cima do que é feito no profissional para seguir a mesma linha de trabalho, né?
Então lá eles também fazem avaliação pré-temporada, cada atleta lá, por ser uma quantidade menor, né? Cada atleta sabe a sua cartilha, tem a sua cartilha de exercício que é individualizada, para ele fazer ali no pré-jogo, para ele fazer no pré-treino. Então, eles chegam antes dos treinamentos, fazem o que tem que fazer, seja um trabalho mais de liberação miofascial, seja um alongamento, seja uma mobilidade de articulação específica, ou até um trabalho de força, se for necessário. Eles chegam um pouco antes do trabalho que vai ser feito no campo e fazem esse trabalho na academia junto com os fisioterapeutas e com os preparadores físicos. E tem atleta que é resistente, é isso que não gosta, que tenta dar uma burlada, pular a reabilitação ou a preparação? Sim, lá na base a gente tem alguns casos, mas a gente consegue levar na conversa. Eu gosto de trabalhar bastante com a educação do atleta. Então, eu mostro para ele o porquê que isso é bom para ele. Então, eu mostro, olha, se você fizer esse trabalho, reduz a chance de você ter tal lesão. Se você não fizer esse trabalho, você vai ficar em déficit em relação aos seus colegas. Então, eu sempre gosto de trabalhar essa parte da educação para ficar uma via de mão dupla, né, de troca, e ele conseguir aceitar de uma forma mais amigável esse trabalho a ser feito ali. Mas sempre tem um ou outro que tenta dar uma fugidinha, mas a gente laça ele e dá um jeito de trazer ele para o nosso lado. Como todas as áreas, como a educação é importante, porque quando você entende o porquê que você está fazendo alguma determinada intervenção e aquilo faz sentido, o seu engajamento é outro, né? Sim. E como você lida com jovens, né, molecada, lógico que ele tem a balada, que ele quer ir também, então tem um monte de coisa acontecendo, e esses jovens atletas, né, profissionais, eles às vezes têm que se restringir de algumas atividades sociais que o amigo está participando e ele não vai poder participar. Então, Sim, acho que vocês têm também um pouco esse papel, não tem? Sim, recentemente tive uma conversa dessa com um atleta que está no departamento médico com a gente, que eu falei, ele falou, pô, vai ter uma festa legal, queria ir. Eu falei, cara, você quer ser jogador de futebol. A vida de jogador de futebol não é fácil. Ela vai ser feita de privações, você vai se privar de ir em alguns lugares, você vai se privar de comer algumas coisas, mas tudo vai ter seu preço. Aí, não, é verdade. Então, essa parte de educação, quando você conversa com o atleta, faz total diferença, porque você vira também, querendo ou não, a gente não entra no campo da psicologia, mas a gente vira um conselheiro por estar muito próximo do atleta. Então, tem vínculo, né? Você cria um vínculo afetivo com ele. Então, ele confia em você justamente por isso. Você vai dar esse conselho e falar para ele, olha, você precisa descansar, não vai para festa, você precisa se alimentar bem. Então, você acaba tocando em pontos da área da saúde que são necessários ali para conseguir trazer esse atleta para você e ele entender o processo que ele está passando, né? Lógico. Wallace, falando nisso, aproveitando esse gancho, vocês têm psicólogo lá na equipe? Temos. Lá no departamento médico do CFA e do profissional, nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos agentes médicos, psicólogos, profissionais do serviço social, que sempre trabalham em conjunto ali em prol do atleta. Também temos enfermeiros e nutricionistas. Nutricionista, não, é verdade, nutrição é muito importante, super importante. Que faz a parte de alimentação deles, né? Você tem um convívio grande com o psicólogo, nutricionista? Vocês trocam bastante informações, fazem reuniões conjuntas? Sim, a gente troca muita informação, principalmente em casos pós-cirúrgicos, porque nós entendemos que o atleta que passa por uma cirurgia, ele acaba tendo um trauma psicológico muito grande, porque ele, por algum motivo, pensa que não vai mais jogar futebol, ou que a carreira dele acabou, e também por conta do pós-cirúrgico, que o atleta acaba perdendo muito peso, fica difícil a alimentação por conta da medicação que ele está tomando ali. Então, eu gosto muito de ter essa troca para todos casarem o seu tratamento para um único ponto. Então, eu acabo trocando muito com essas duas profissionais que a gente tem no clube, sim. Tem piscina lá, Wallace? Vocês fazem hidroterapia? Dentro da base, não, mas no profissional, sim. O profissional faz o uso da hidroterapia. E o fisioterapeuta usa a piscina para fazer exercício? Sim, o fisioterapeuta tem trabalho, tem liberdade para utilizar a piscina, caso ele queira aplicar algum trabalho lá dentro, ele pode fazer sim. E agora, pensando assim em juntar aí a sua prática, agora a clínica, com a pesquisa, tem alguma pesquisa que avaliou aí essa maneira que eles têm lá no Palmeiras especificamente de atuar com esse trabalho preventivo, pré-campeonato, alguma coisa que avalia índice de lesão, estatística, que comparou quando não era assim, quando é? Tem algum dado interessante?
Publicado não temos nada publicado, mas nós, o controle interno nosso, sim. Nós percebemos que anteriormente, quando não era feito esse serviço de prevenção de lesão, nós tínhamos ali uns pontos que eram de lesões mais específicas, que eram maiores. Após esse trabalho de prevenção de lesão que começou a ser aplicado, nós conseguimos diminuir bastante o índice de lesão, principalmente muscular e de entorse de tornozelo, que deu uma diminuída. Que legal, né? Ó, uma ideia, né, para trabalho, para publicação. E você acha que, porque você está num clube de ponta, né? Você está num lugar de privilegiado dentro do esporte. Como é que você acha que é? Não sei se você conversa com os fisioterapeutas no resto do país, nos clubes que possam não ter tantas condições financeiras. Você acha que a fisioterapia vai crescer também? Que eles têm dificuldade? Você sabe? Você conversa com alguém? Eu conversei recentemente com 2 fisioterapeutas de clubes do interior de São Paulo, e eles me disseram que eles sentem um pouco de falta de investimento ali do clube, mas não só com a fisioterapia, mas sim por conta do calendário do futebol, que acaba sendo pequeno para esses clubes, né? Eles acabam disputando 1 ou 2 campeonatos ali, e se eles são desclassificados logo de cara, eles já perdem todo o investimento do ano, e tem que mandar praticamente metade do elenco embora ou mais para poder continuar com o serviço, né? Mantendo o clube saudável financeiramente. Então, eu acredito que tem tudo para crescer nesses clubes também, só que acredito que isso vai passar por outras áreas, não só na parte da físio, né? Então, melhorar campeonato para o interior, e aí já foge um pouco da nossa mão, né? Mas tem tudo para crescer, sim. Que bom, então é uma área em ascensão, né? Sim. E, Wallace, ó, acabou o nosso tempo, foi um bate-papo incrível. Estou muito feliz de ver você aí tão bem colocado no mercado e com certeza você vai fazer o diferencial aí na vida de muitos atletas. Fico muito contente. Com certeza todo o nosso corpo docente também tem muito orgulho de você. A nossa universidade tem muito orgulho de ver você aí trilhando esse caminho tão bacana. Parabéns e muito obrigada por ter participado do nosso programa. Imagina, Ju, eu que agradeço pelo convite de vocês. Quero deixar registrado aqui meu muito obrigado, meu agradecimento de coração a todos os professores que fizeram parte da minha jornada. Vocês foram essenciais para esse profissional que eu me tornei hoje. Eu só tenho a agradecer vocês de coração. Dedico todo o meu sucesso a vocês também. Muito obrigado. Muito obrigada. E vamos finalizando aqui o nosso programa. Acompanhem o programa Fisiochat nas redes sociais, Instagram, Facebook, e até a próxima.